Bom, para a primeira questão, nós temos que y é igual a 2x mais 4, tudo elevado a 7. Nós podemos perceber que essa é uma função composta. Dessa forma, podemos usar a regra da cadeia, como mostrado ao lado. Nosso f de g de x seria o 2x mais 4, tudo elevado a 7. E nosso g de x seria o 2x mais 4. Dessa forma, nós temos que a derivada de y é igual a derivada de 2x mais 4, tudo elevado a 7, vezes a derivada de 2x mais 4. Usando a propriedade de derivação, nós podemos perceber que o nosso 2x mais 4 elevado a 7 pode ser reescrito na forma de 7 vezes 2x mais 4 elevado a 6. Da mesma forma que, se derivarmos o nosso g, que é o 2x mais 4, nós temos o resultado 2, como mostrado na folha. Dessa forma, se multiplicarmos o 2 e o 7, nós obtemos o nosso resultado, que a derivada de y é 14, que multiplica 2x mais 4 elevado a 6. Para a segunda questão, nós temos que f de x é igual a raiz quarta de 1 mais 2x mais x elevado a 3. Nós podemos reescrever essa função como 1 mais 2x mais x ao cubo, tudo elevado a 1/4. Dessa forma, nós podemos reaplicar a regra da cadeia. Nosso f de g de x seria 1 mais 2x mais x ao cubo, tudo elevado a 1/4, enquanto nosso g de x seria 1 mais 2x mais x ao cubo. E aí, aplicando a regra da cadeia, nós temos que a derivada de f de x é igual a derivada de 1 mais 2x mais x ao cubo, tudo elevado a 1/4, vezes 1 mais 2x mais x ao cubo, a derivada disso também. E aí, com isso, nós obtemos que a derivada de f de x é igual a 1/4 vezes, abre parênteses, 1 mais 2x mais x ao cubo, fecha parênteses, isso elevado a 1/4 menos 1, devido à propriedade de derivação vista anteriormente. Isso vai multiplicar a nossa derivada de g, que no caso é 3x ao quadrado mais 2. Como o expoente do nosso f de g de x é negativo, nós vamos passar ele para o denominador. Então, no final das contas, a nossa derivada de f de x fica 3x ao quadrado mais 2 dividido por 4, que multiplica 1 mais 2x mais x ao cubo, isso tudo elevado a 3 sobre 4. Para a questão C, nós temos que y é igual a x menos 1 sobre x elevado a 5. Para essa questão, nós vamos usar a regra do quociente, que está descrita ao lado. Nós vamos considerar x menos 1 a nossa função f e x elevado a 5 a nossa função g. Então, de acordo com a regra do quociente, nós vamos ter que a derivada de y vai ser a derivada de x menos 1, que é nosso f, vezes o nosso g, que é o x elevado a 5, menos o nosso f, que é x menos 1, vezes a derivada de g, que é nosso x elevado a 5. Isso tudo sobre g ao quadrado, que no caso seria 5, x elevado a 5 elevado a 2. E aí, com isso, nós temos que a nossa derivada de y vai ser 1, que multiplica x elevado a 5, menos x menos 1, que multiplica 5 vezes x à quarta. Isso com base na derivação respectiva de f e de g. E aí, simplificando, nós temos que nossa derivada do y vai ser menos 4x elevado a 5 mais 5x elevado a 4 sobre x à décima. A pergunta 2A nos pergunta qual o domínio de V em função de t, e a resposta é que vai de 0 até 5. Por quê? Porque nos mostra que a velocidade é medida das 13 horas às 18 horas, e essa variação corresponde a 5 horas.
Como nós podemos considerar essas 13 horas como o x sendo zero, então, de acordo com essa variação, nós temos que o nosso domínio vai de 0 até 5. A questão 2b nos pergunta qual a derivada de v em função de t, e aí nós só usamos a propriedade de derivação. Então, nós temos inicialmente que v em função de t é igual a t ao cubo menos 10,5t ao quadrado mais 30t mais 20. Usando propriedade de derivação colocada ao lado, nós temos que a derivada de v em função de t é igual a 3t elevado a 3 menos 1 menos 21, que é proveniente do 2 vezes menos 10,5. Então, nós temos menos 21t ao quadrado menos 1, mais 30t, 1 menos 1, mais 0, que multiplica 20 com t elevado a 0 menos 1. E aí, no final, nós temos que a derivada de v em função de t é 3t ao quadrado menos 21t mais 30. A letra C pergunta quais intervalos de crescimento e decrescimento de v em função de t usando a sua derivada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a derivada. Como visto acima, a nossa derivada é 3t ao quadrado menos 21t mais 30. Dessa forma, agora nós vamos fazer a função quadrática normal para achar os zeros da função ou os pontos críticos. Então, para isso, nós temos menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Substituindo esses valores, nós temos que 21, mais ou menos raiz de 441, que é 21 ao quadrado, menos 360, que seria o 4 vezes menos 4 vezes 3 vezes 30, isso sobre 2 vezes 3, que é o nosso a. E aí, com isso, nós conseguimos os pontos críticos, que são 5 e 2, ou os zeros da função. A partir disso, nós fazemos o esboço, como visto ao lado, e pensamos no teorema do comportamento das funções, em que f de x é crescente em todo x, em que a função derivada vai ser maior que zero, e esse f de x é decrescente em todo x, em que essa derivada seja menor que zero. E aí, como visto no esboço, nós temos que entre 0 e 2 é crescente e entre 2 e 5 é decrescente. Como nosso domínio vai de 0 até 5, nós só precisamos analisar isso. E aí, nossa solução é que crescente vai de 0 a 2, com o 0 incluso e o 2 excluso, e a parte decrescente vai de 2 a 5, com ambos exclusos. D. Quais os pontos críticos de v em função de t? Bom, primeiro temos que saber o que são esses pontos críticos. O ponto crítico se dá quando a primeira derivada é nula ou não é definida. No caso, a partir do exercício anterior, nós sabemos dois pontos críticos, o 2 e o 5. O 0 também não é considerado um ponto crítico, pois ele não é definido na derivada primeira. Então, dessa forma, até agora nós temos 2, 5 e 0. Para saber os pontos, os pares, nós temos que jogar esses valores de x nas funções para descobrir os respectivos y. Então, o v de 2 é igual a 2 elevado ao cubo menos 10,5 vezes 2 elevado a 2 mais 30 vezes 2 mais 20. Isso tudo resulta que nosso v de 2 é igual a 46. O v de 5 é igual a 5 elevado ao cubo menos 10,5 vezes 5 elevado ao quadrado mais 30 vezes 5 mais 20. Então, nosso v de 5 vai dar 32,5 no final. E o nosso v de 0 é igual a 0 elevado ao cubo menos 10,5 vezes 0 elevado ao quadrado mais 30 vezes 0 mais 20. E no final, vai dar que nosso v de 0 é igual a 20. Então, as nossas soluções são 2,46, 5, 32,5 e 0 e 20 para os pontos críticos em v em função de t. Qual o instante entre 13 e 18 horas em que o trânsito é mais rápido? Bom, para responder essa questão, a gente tem que pensar no máximo.
E aí, como que a gente vai achar esse máximo? Olhando os pontos críticos. A gente já determinou que nossos pontos críticos encontrados são 2, 5 e 0. Então, esses pontos críticos podem ser os máximos ou os mínimos locais. Então, agora a gente vai ver quais desses pontos que têm uma velocidade maior. Como mostrado anteriormente, o V de 2 vai dar 46 km por hora, o V de 5 vai dar 32,5 km por hora e o V de 0 vai dar 20 km por hora. Então, com nossos pontos críticos mostrando nossos máximos e mínimos, nós podemos perceber que entre eles, o nosso máximo vai ser em 2, já que possui a maior velocidade, ou seja, vai ser um instante mais rápido. Se o início é dado às 13 horas e o instante mais rápido é dado em 2, nós podemos considerar então que o instante mais rápido é às 15 horas. A partir do mesmo raciocínio para resolução da letra E, nós podemos resolver a letra F. Só que em vez de estar pedindo o máximo, está pedindo o mínimo. Então, dessa vez, nós vamos analisar novamente os pontos críticos, que são 2, 5 e 0. E a partir disso, nós vamos determinar qual tem menor velocidade entre eles, que no caso é o V de 0 com 20 km por hora. Então, levando isso em consideração, um instante em que o trânsito é mais lento é às 13 horas.